Olá, oitavo ano. Vamos iniciar o nosso quarto bimestre, lá no capítulo 10 do nosso livro, onde fala sobre os evolucionistas e os mecanismos de evolução. Essa é a nossa primeira aula. Vamos lá. A gente vai começar falando sobre Lamarck, tá? Então, a gente vai falar sobre o lamarckismo. Então, é o seguinte, lá em 1809, Lamarck, ele afirmou, tá, que as características de um ser vivo podem se modificar durante a sua vida, em razão delas serem muito ou pouco usadas. O que é muito usado, uma parte do corpo que é muito usada, tende a se desenvolver, e uma que é pouco usada pode se atrofiar, tá? E até sumir. Isso aí ficou chamado como lei do uso e desuso, tá? E ele também formulou a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, tá? Onde uma característica adquirida poderia passar para os seus descendentes, tá? Então vamos entender o seguinte, que é o exemplo mais clássico de Lamarck, é esse da girafinha. O que Lamarck acreditava? As girafas ancestrais, elas tinham um pescoço curtinho, tá vendo? Igual da primeira imagem aí que vocês estão vendo. E aí, para que a girafa conseguisse comer as folhas das árvores que ficam no alto, ela tinha que esticar o pescoço, tá? E aí ela ficou esticando, esticando, sempre esticando o pescoço. E aí o que aconteceu? O pescoço dela alongou, o pescoço dela esticou, tá? Então, isso seria a primeira lei do uso e desuso. Ela usou tanto o pescoço que ele desenvolveu. Só que essa característica adquirida por ela é transmitida aos seus descendentes, tá? E aí, esse pescoço esticado, né, que ela foi passando por gerações, foi transmitindo às outras girafas até chegar nas girafas que nós temos hoje, que são pescoçudas. Então, a gente hoje sabe que essas duas leis de Lamarck estão erradas, tá? Usar ou não usar uma parte de corpo não faz ele desenvolver ou ele atrofiar. E uma característica que é adquirida no decorrer da vida, ela não passa para os descendentes. Então, essas duas leis estão erradas, ok? E aí, só mais uma vez para ficar bem firme. A utilização de um órgão faz com que ele se desenvolva e a sua inatividade dele atrofia. Isso seria a lei do uso e do desuso, tá? Além das modificações provocadas pelo meio passarem para as gerações seguintes. Seria a herança dos caracteres adquiridos. As duas erradas. Aí vem Darwin, né? Então a gente agora vai falar do darwinismo, que tem a teoria que aceita até os dias atuais, tá? Então, essa hipótese de Darwin é a mais aceita, porque Darwin, ele trouxe a teoria da evolução tendo como base a seleção natural, tá? E a seleção natural é o fator mais importante do processo evolutivo. O que era essa seleção natural de Darwin, tá? Existem algumas diferenças, algumas variações entre os indivíduos aparentados. E por meio da variação ambiental, alguns podem apresentar vantagens sobre os outros e sobreviver. Então, o número desses indivíduos aumenta bastante, havendo uma seleção dos mais aptos, tá? Então, se eu pudesse voltar aqui no exemplo da girafa, como é que Darwin explicaria a girafa ter o pescoço comprido? Digamos que nasceu uma girafa com pescoço comprido, tá? E nasceu uma girafa com pescoço curto, tá? Mutações que ocorrem aleatoriamente, que a gente sabe hoje em dia, tá? Digamos que você tenha tido uma escassez aqui, ó, acabou a grama, acabou a vegetação rasteira. As girafas foram obrigadas a comer no alto das árvores. Essa daqui conseguiu comer, não conseguiu? Porque ela tem um pescoço grande. Essa daqui não, então ela foi eliminada. Então, quando a gente fala de seleção natural, os seres mais adaptados vão sobreviver e os seres menos adaptados, eles vão morrer. Se ele morrer, ele não consegue passar, né, as características dele para os descendentes. E quem sobreviveu vai passar essas características para frente, tá? Então, a seleção natural é isso. Os mais adaptados sobrevivem e os menos adaptados são eliminados, eles morrem. Quando Darwin ele foi para Galápagos, né, que ele fez aquela viagem dele, ele percebeu que lá existiam os tentilhões, tá? Eram aves super parecidas, mas o formato do bico mudava, tá? Por quê? Porque cada ilha havia um tipo de alimentação. Então, Darwin coletou esses tentilhões para depois estar estudando eles. E aí ele percebeu que o bico mudava de acordo com o que havia de alimentação na ilha. Então, digamos que nasceu uma ave com bico adaptado
para comer insetos. É um exemplo, tá? Só o que eu tô falando. E aí naquela ilha havia poucos insetos, havia muitas frutas. Então essas aves, elas fariam o quê? Elas iriam morrer porque elas não tinham força no bico para poder quebrar as sementes. Deu para entender a ideia? Então aqueles que são mais adaptados vão conseguir sobreviver. E os que não conseguem se adaptar, eles vão morrer, ok? Essa ideia de Darwin é aceita até os dias atuais, tá? Só que agora a moderna teoria da evolução, por quê? Porque na época de Darwin não existia genética, não existia todos esses estudos que nós temos hoje, tá? Então hoje nós temos o neodarwinismo, que é pegar a ideia de Darwin e juntar com essa modernidade que nós temos hoje, tá? Então, Darwin, na sua época, ele tinha algumas dúvidas que nem ele conseguiu tirar, tá? Que seria o quê? O que causa as variações entre os indivíduos de um mesmo grupo? Por exemplo, por que irmãos são diferentes se eles são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, não é isso? Então, vai ser explicado por dois fatores evolutivos, a mutação e a recombinação gênica, tá? A mutação são alterações bruscas, tá? Ao acaso, que o material genético sofre, tá? E elas não refletem as necessidades de uma espécie, tá? Algumas mutações podem gerar vantagens no ambiente em que aquele ser vive, como também pode estar gerando desvantagem, tá? Já a recombinação gênica é o resultado da reprodução sexuada. Isso é uma mistura ao acaso dos diferentes conteúdos de cromossomos dos gametas do indivíduo, promovendo o aumento da variedade de organismos da espécie, tá? E aí, essa moderna teoria é chamada de neodarwinismo, tá? E se a gente parar para pensar em evolução, o que é evolução? Evolução é o processo de modificação das espécies no decorrer do tempo, ok? Como que a gente pode comprovar a evolução? Através dos fósseis, tá? Se os seres vivos, porventura, eles não evoluíssem, a gente encontraria debaixo da terra restos de ossos de seres idênticos ao que nós temos hoje. Mas isso não acontece, tá? Quando os cientistas, né, os paleontólogos, eles encontram aqueles fósseis, os restos de animais, de plantas, eles não existem mais, mas eles servem para fazer um comparativo. Então você consegue comparar como uma espécie era e como ela está atualmente, tá? Então os fósseis são muito importantes para o estudo da evolução. E para que os seres consigam evoluir, eles apresentam adaptações, né, das mais diversificadas. Então, nós acabamos de falar no caso da girafa, ter um pescoço muito comprido é uma vantagem para ela, porque ela consegue se alimentar das folhas que estão lá no alto, né? Então, quase todas as características que os seres vivos herdam são resultados de algum tipo de adaptação, tá? Por exemplo, ter um pulmão para viver no ambiente que a gente vive é uma adaptação. E ter brânquios para poder viver na água também é uma adaptação, porque é a forma com que a respiração vai ocorrer. Mas quando a gente fala que uma espécie está bem adaptada, é porque ela tem condição de permanecer viva e deixar os seus descendentes. Algumas espécies conseguem se disfarçar, tá? E esse tipo de adaptação pode ocorrer através de camuflagem ou através de mimetismo, tá? E a gente vai falar um pouquinho de cada uma agora. Então, na camuflagem, o animal ele vai evitar o seu predador ou ele vai surpreender a sua presa através de uma coloração semelhante à do ambiente em que ele vive. É como se ele pudesse se esconder, né, literalmente se camuflar para não ser notado que ele está ali, tá? Aí eu coloquei na primeira foto aí um exemplo, vocês podem ver uma víbora do deserto, então repara que ela é praticamente da mesma cor da areia, super camuflada, e embaixo a gente tem a raposa do Ártico, tá vendo? Ela também é da cor da neve, então eles estão camuflados, tá? Já no caso do mimetismo, o mimetismo é uma adaptação também, só que uma espécie ela vai imitar a outra, tá? Então, por exemplo, a gente tem a falsa coral, né, e a verdadeira coral. Então, a verdadeira coral é uma cobra que realmente tem veneno, a falsa coral não, mas ela imita a outra. Por quê?
qualquer animal, qualquer pessoa, inclusive, que chegue ali, já vai ficar com medo, achando que é uma cobra coral. Mas, na realidade, ela não tem veneno, ela imita a outra para poder parecer que ela é tão agressiva ou ela tem um gosto tão amargo quanto aquele, tá? É o exemplo que eu coloquei aí também da borboleta. Então, essa borboleta aí que tá com fundo azul, que é a de cima, ela é a borboleta monarca, tá? A borboleta monarca, ela tem um gosto ruim para os predadores. Então, se uma ave for comer uma borboleta monarca, ela pode até ir comer a primeira porque ela não sabe, mas ela vai largar. E quando ela vê outra borboleta monarca, ela não vai mais tentar comer, porque ela sabe que aquilo não é palatável, aquilo não é agradável. E aí o que acontece? A borboleta vice-rei, que é essa daí de baixo, ela imita a borboleta monarca, elas são praticamente iguais. Então isso é mimetismo, é quando um ser tenta se passar pelo outro, tá? E aí vem agora como que ocorre a evolução, tá? Então é o seguinte, muitas doenças causadas por bactérias que antes estavam, digamos que sob controle, quase não tinham caso, eram pouco casos, tratamento fácil, agora tem voltado com uma força, né, de uma forma mais grave, os medicamentos não surtem o mesmo resultado, tá? Então, desde 1940, o uso de antibióticos tem curado muitas pessoas, né? Antibiótico é sempre para curar doenças bacterianas. Só que muitas pessoas tomam antibióticos de forma aleatória porque acham que tem que tomar, e aí o que acontece? Facilita a seleção das bactérias que são resistentes. Então, esses antibióticos, eles matam aquelas bactérias que já estavam mais suscetíveis, e aquelas que eram mais resistentes vão formar uma população agora resistente também. Então, o uso de antibióticos de forma indiscriminada determinou o que nós chamamos de seleção artificial, tá? E ao longo de muitas gerações, a gente tem o risco de criar bactérias super resistentes, tá? O mesmo acontece com o que eu coloquei aqui na foto para vocês, isso já vem acontecendo, tá? Com inseticidas, que é utilizado de forma indiscriminada. E aí o que acontece? Tu tá com inseticida, né? A maioria vai morrer, mas aquelezinho, né, que resistente, ó, que ele conseguiu sobreviver ao inseticida, ele vai dar origem a outros insetos que também são resistentes aos inseticidas. E aí você fala, pô, antigamente usava tal remédio e agora ele já não mata mais barata. Aí vem as novas fórmulas no mercado, né? Eles vão sempre inovando, mas pode ocorrer de que um dia isso já não faça mais efeito, tá? A mesma coisa vem ocorrendo com venenos de rato e por aí vai. A gente acaba criando uma seleção artificial, ok? E agora a gente vai estar falando um pouquinho do aparecimento dos primatas. Então, os primatas é grupo dos mamíferos, né? Onde nós estamos inseridos, o ser humano está inserido. Acredita-se que ele tenha surgido lá na era Cenozoica, tá? A partir de pequenos mamíferos insetívoros. A maioria dos primatas é arborícola e apresenta visão binocular e o polegar oposto aos outros dedos, o que permite manipular objetos, tá agarrando-se a galhos e conseguir alimentos de uma forma mais fácil, tá? E aí a gente tem como exemplo de primatas os lêmures, os társios, os gibões e os hominídeos, por sinal, tá? A gente tem o gorila, tem o chimpanzé e por aí vai, ok? Só que o mais interessa pra gente é isso daqui, a espécie humana, né? Quando a gente fala de evolução. Então, o homem moderno, tá? Que é o Homo sapiens, ele pode ter surgido lá 120 mil, 100 mil anos atrás, provavelmente na África, é o que se acredita, tá? Então, até uns 15 ou 11 mil anos, o homem primitivo, ele era caçador, tá? Inclusive, há uma suspeita de que ele possa ter contribuído para o desaparecimento de grandes mamíferos da época, como é o caso do mamute, do tigre dente de sabre e alguns outros, tá? Conforme o homem aprendeu a manipular utensílios e lidar com a agricultura, o homem primitivo deixou de ser nômade. E aí ele abandonou o hábito de estar se deslocando através da caça e passou a viver fixo numa área. Isso permitiu a domesticação de animais e o estabelecimento dos núcleos de civilização, tá? E alguns fatores foram muito importantes para a evolução humana, tá? E aí o livro de vocês cita alguns. O polegar é oposto
nas mãos, permitindo o uso de instrumentos, inclusive de armas, o cérebro cada vez mais desenvolvido, a capacidade de comunicação através da fala e a capacidade de andar sobre duas pernas, que nós somos bípedes, ok? A gente hoje para por aqui. Beijo e até mais!